Oi, professora! A aula vai começar. Oba! Atenção, a aula vai começar. Um amigo eu vou abraçar. Abraço. Boa tarde, pessoal! Vamos para a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos usar a apostila nas páginas 149 até a página 155. Nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. Quais os sons que vocês estão ouvindo nesse momento? O que vocês estão ouvindo aí? Quais os barulhos que vocês conseguem ouvir? Algumas das situações diárias e os sons. Então, nós estávamos falando na aula anterior, nas aulas anteriores, sobre as partes do corpo, sobre a percepção do ambiente que nos cerca, os sentidos que a gente usa para sentir o que está perto de nós, o que está nos rodeando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. Então, vamos acompanhar a leitura. Os sons estão presentes em diversas situações. Observe algumas delas. Então, aqui na imagem A, na comunicação entre as pessoas, elas estão conversando, nos momentos de lazer, ouvindo uma música, para alertar sobre situações de emergência. Aqui a gente está vendo uma ambulância, ela está com o som ligado. As orelhas estão relacionadas ao sentido da audição. É a audição que permite aos seres humanos ouvir sons diversos. Então, através da audição dos nossos ouvidos, a gente consegue ouvir diversos sons, certo? Igual aqui na aula, provavelmente vocês estão ouvindo os barulhos que estão aqui ao meu redor. Por exemplo, os cachorros que estão latindo lá na rua, vocês conseguem ouvir, certo? Então, aqui na página 150. Algumas dicas. Leia alguns cuidados que devemos ter com as nossas orelhas para não prejudicarmos a nossa audição. Então, a gente precisa ter alguns cuidados com a nossa orelha, com o nosso ouvido, para que isso não prejudique o sentido da audição. Evite lugares barulhentos, com barulhos muito altos. Além de nos deixar irritados, pode causar problemas auditivos. Sons muito altos podem causar danos à nossa audição. Ao tomar banho, cuide para que não entre água no interior das orelhas, pois essa água pode causar irritação e inflamação ao final do banho. E isso pode causar dor no ouvido. Algum de vocês já teve dor de ouvido? É uma dor que incomoda bastante. Então, esses são alguns dos cuidados que nós devemos ter com o nosso ouvido, certo? E assim não prejudicando a nossa audição. As pessoas com deficiência auditiva. O que é deficiência auditiva? Algumas pessoas não conseguem escutar. Então, eu vou falar um pouquinho brevemente aqui para que vocês possam entender. Existem pessoas que não conseguem ouvir. Elas são as pessoas com deficiência auditiva. Elas não escutam, não conseguem ouvir os sons. Algumas pessoas com deficiência auditiva, desde o nascimento, tiveram dificuldades para aprender a falar. Por quê? Se ela tem problema no ouvido, por que ela não fala? Como que a gente fala se a gente não escuta, a gente não ouve o som das letras, das palavras? Então, aí porque elas não ouvem os sons das palavras. As pessoas com deficiência auditiva comunicam-se por meio da escrita de sinais feito com as mãos e de expressões da face, expressões do rosto, da boca, usando gestos com as mãos. Muitas ainda conseguem perceber a fala das pessoas observando o movimento dos lábios. No Brasil, a comunicação por sinais é um tipo de linguagem chamada Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é considerada a segunda língua oficial do país. É uma linguagem utilizada pelas pessoas com deficiência auditiva. E para isso, elas têm um alfabeto também, que eu vou mostrar aqui para vocês.
Então, ó, nós não temos o nosso alfabeto, a gente ouve o som. Eles são por sinais. Então, ó, cada gesto desse aqui está representando uma letra. Observe que para cada letra há uma posição específica. Então, tem um jeito correto de eu posicionar, fazer o meu gesto para que a pessoa possa compreender o que eu estou falando, assim como juntar as sílabas, formar as palavras, assim como nós fazemos no nosso dia a dia. Criança com deficiência auditiva comunicando-se com gestos. Ao mexer a mão para cima, esse gesto significa avião. Então, esse gesto que ela está fazendo significa avião. As pessoas com deficiência auditiva podem utilizar a internet para facilitar a comunicação e também o celular para enviar e receber mensagens. Além disso, há muitos programas de TV que são legendados, eles são com a língua de sinais, aparece sempre assim no cantinho da TV, possibilitando que as pessoas tenham acesso à informação. Aqui a gente está vendo a imagem, vocês estão observando aqui, bem aqui, na orelha da menina? Então, é um aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos também são recursos tecnológicos que ajudam as pessoas com deficiência auditiva. Então, esse aparelhinho permite que a pessoa possa escutar um pouco melhor. Então, o que quer dizer legenda, pessoal? É um texto que mostra a fala dos personagens, o que está aparecendo lá, o que o repórter está falando, e tem a legenda que vai permitir que a pessoa que não escuta entenda o que está acontecendo. Certo? Na página 152, tem um texto aqui para vocês fazerem a leitura. Certo? Então, com a ajuda de um adulto, vocês vão realizar a leitura desse texto. Em seguida, nós vamos aqui para as atividades. O que nós vamos fazer? Na primeira página deste capítulo, temos 3 situações associadas ao som. Qual que é a página, Pro? É essa página aqui, a página 149. Na imagem A, que situação que está representando? Lembra que a gente falou que são as falas das pessoas? Na letra B, o que está acontecendo? Ela está ouvindo música onde? É o som do quê? Do celular. E na ambulância, o som da sirene. Certo? Agora, aqui na número 2, fique em silêncio e preste atenção nos sons que você está ouvindo. Então, vocês aí na casa de vocês vão fazer um minutinho de silêncio e ver o que vocês conseguem escutar. Aí você vai escrever o que você escutou e depois fazer o desenho, certo? Na número 3, você já ouviu o som produzido pelos seguintes elementos? Então, eu tenho a cachoeira, o som de uma furadeira, o som do relógio, telefone, apito e uma vuvuzela, certo? Tente imitar o som que esses elementos podem produzir. Então, vocês vão imitar. Como que é o som da cachoeira? O som da furadeira? Vocês vão imitar os sons, ok? Essa atividade, vocês podem pedir para quem estiver fazendo tirar uma foto de vocês imitando esses sons. Pode ser escolher um desses elementos aqui e tirar uma foto imitando o som, certo? Agora aqui na página 155, descreva um som que você costuma escutar durante o dia e outro que você costuma escutar durante a noite. E você percebe alguma diferença no volume entre eles? O que você escuta durante o dia é mais alto, mais baixo do que você consegue escutar durante a noite? Agora aqui, número 2, nós vamos lá na página 152, nesse texto aqui que vocês leram, que a professora pediu para vocês fazerem a leitura. O
que você achou interessante na vida de Carolina? O que falou lá sobre a vida dela que vocês acharam legal, que vocês se interessaram em saber? Na letra B, como você pode se comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva? A gente viu lá dos gestos, né? E na letra C, em sua opinião, de que forma você pode colaborar para que uma criança com deficiência auditiva possa participar da brincadeira com seus colegas? Como que você pode ajudar essa criança a brincar com você e com seus colegas? Então, o que a gente estudou aqui nessa unidade 2 sobre a audição? Que as orelhas, o nosso ouvido, está relacionado ao sentido da audição. E também a gente viu que existem pessoas com deficiência auditiva e que a comunicação com essas pessoas é diferente, ela é através de sinais, de gestos, né? Que elas têm uma língua, né? Que é a Libra, usada para essa comunicação. Certo, pessoal? Não esqueçam de anexar as atividades. A professora sempre está pedindo para vocês criarem uma colagem e anexar lá no campo onde a gente marca a atividade como concluída, porque o nosso mural está ficando visivelmente muito poluído, cheio de atividades. E também com essas atividades lá, fica difícil os demais alunos se localizarem lá para saber as atividades, que eles abrem e vão ver todas as atividades de vocês. Aí acaba sendo meio confuso, certo? E qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los. Boa aula e bons estudos!